aberta, Joel, capítulo 2, o versículo 13. Está escrito assim. Vou ler o 12 também, 12 e o 13. Contudo, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Amém. Já desde ontem falamos sobre Tiago capítulo 4, desde quarta fiz um breve comentário, e ontem falamos um pouco mais sobre o que está escrito lá em Tiago, sobre o Senhor usando o apóstolo para dizer ao povo, às 12 tribos de Israel, aqueles que eram da dispersão, que foram espalhados e dispersos, dizendo o quanto eles tinham se afeiçoado às coisas do mundo, o quanto eles estavam aparentando as coisas do mundo. E vemos então Tiago no capítulo 4, os avisando, os advertindo, e falando que o Senhor resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Quando diz o soberbo, é daquele que não somente fica se orgulhando, ou fica tocando, fazendo alarde do que tem ou do que faz, mas também daquele que não se curva diante da palavra de Deus, que não dá ouvido, que não acata, não recebe as escrituras sagradas, o orgulhoso, o soberbo. A estes o Senhor resiste, mas dá graças aos humildes. E depois de dizer sobre isso, o apóstolo então, ele vai dizer para sujeitar-vos a Deus, porque só pode se sujeitar a Deus quem primeiramente for humilde. Dificilmente alguém que é orgulhoso, alguém que é soberbo, altivo, presunçoso, prepotente, dificilmente vai conseguir se sujeitar a Deus. Entenda que quando se sujeitar a Deus, quando diz se sujeitar a Deus, é se sujeitar à palavra de Deus, fazer aquilo que a palavra de Deus nos determina, nos manda fazer, porque não encontramos na palavra de Deus sugestões, nós encontramos na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, ordenanças. Não é um livro de sugestões, não é um livro de opções, mas é um livro onde revela a vontade de Deus e espera que aqueles que creem nele façam segundo a sua vontade. Daí então ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, para que depois possa então resistir ao diabo, até que ele então fuja de vós. E o apóstolo traz esta palavra às 12 tribos de Israel, e chega a este ponto de falar sobre o lamento, de lamentar. É o que estamos falando aqui já há alguns dias, sobre o lamento. É diferente da queixa. Ainda se você olhar no dicionário, você vai encontrar como sinônimo de lamento, você vai encontrar queixa. Mas você precisa distinguir os dois conceitos que há entre lamento e queixa. Podemos encontrar, como eu citei ontem, uma queixa sendo aplicada lá em Êxodo capítulo 16, capítulo 17, nós vamos encontrar lá o povo se queixando. Por que estavam se queixando? Porque faltava pão, e eles estavam se queixando diante de Deus justamente pela falta do pão. Quando eles estão se queixando, na verdade eles estão julgando a atitude de Deus.
ou talvez a falta de atitude de Deus segundo o julgamento deles. Por isso, naquela queixa, a queixa ali se torna um julgamento da ação de Deus. Eles estão dizendo que Deus é um vilão, que Deus é mau e está permitindo eles morrerem no deserto. Então ali eles estão fazendo uma queixa, diferente de um lamento, como encontramos nos 5 livros dos Salmos. 2/3 dos Salmos são de lamento. O lamento bem diferente da queixa, enquanto a queixa está colocando em dúvida o caráter de Deus, enquanto a queixa está questionando o caráter de Deus, o lamento é diferente. O lamento está apresentando a Deus, crendo que o Senhor pode mudar aquela situação. A queixa afronta a Deus, o lamento mostra e demonstra confiança em Deus. A queixa é uma murmuração contra Deus. Já o lamento testifica relacionamento com Deus. Enquanto a queixa é uma afronta, é uma reclamação, é duvidar do caráter de Deus, o julgamento é uma oração de louvor a Deus. O lamento é bem diferente da queixa. Então precisamos distinguir o conceito de lamento e o conceito de queixa. Não estão no mesmo patamar. Por isso temos o livro de Lamentações de Jeremias. Quando você está queixando, você está reclamando. Mas quando você está lamentando, você está orando, você está louvando, você está se relacionando com Deus. Quando você está lamentando, você está testificando que confia em Deus. Aleluia. E lá, o profeta o apóstolo vai dizer: lamentai as vossas misérias, lamentai, arrependei e chorai. Lembre-se que ele está falando às 12 tribos de Israel. E lá ele vai dizer assim: pecadores, pecadores, purificai as vossas mãos. Porque ele diz pecadores, purificai as vossas mãos. Lembre-se que ele está falando com as 12 tribos de Israel, não está falando aos pagãos nem aos gentios. Porque quando ele está falando sobre purificar as vossas mãos, ele está se lembrando da pia de bronze que está antes do santo lugar, que já se sabia que para entrar no santo lugar, todo sacerdote tinha que passar ali e fazer a purificação das mãos. Então, antes de cultuarmos a Deus, precisamos purificar as nossas mãos, antes de cantar louvores a Deus. Por isso a oração antes do culto, por isso a importância da oração antes do culto. A oração antes do culto não é para você pedir carro, pedir casa, pedir roupa, pedir sapato, pedir telefone. A oração antes do culto não é para você pedir isso. A oração antes do culto é para você clamar por misericórdia a Deus, pedir perdão pelo que falou, pelo que pensou, pelo que fez, pelo que viu. É pedir perdão a Deus porque somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. E como está escrito, pecamos por pensamento, por palavras, por obras ou por vista. E até quando sabemos fazer o bem e não fazemos, ainda assim pecamos. E se aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, então a gente não tem para onde correr antes de cultuar. Eu tenho que passar na pia de bronze para depois entrar no santo lugar, ser iluminado pela palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus, que é ali a mesa dos pães, somente depois entrar lá no santíssimo lugar, no lugar onde vai refletir a glória do Senhor, aonde o Senhor vai falar comigo. Por isso tem que passar pela pia, primeiro pela pia de bronze, purificar. Por isso a importância de orar quando se chega para culto a Deus, não sentar e ficar de olhos abertos conversando, olhando o relógio, vendo o WhatsApp, vendo o Facebook, vendo o Twitter, vendo o Instagram. Não é esse momento para isso, esperando, não, o pastor não chegou, a igreja não chegou. É um momento que Deus está falando: vem, eu quero falar com você, vem, eu quero você derramando o teu coração na minha presença, vem, confessa diante de mim, porque eu estou pronto a perdoar os teus pecados, vem, se quebranta na minha presença, que eu estou pronto para renovar as tuas forças. Mas nós não percebemos isso, não entendemos a importância disso, e ao longo dos anos a igreja foi perdendo a sua essência, a igreja foi deixando de orar, foi deixando de descer na presença do Senhor, e fomos nos apegando a outras coisas. Por isso posso usar as palavras do apóstolo para dizer: lamentai, arrependei-vos e chorai.
Aleluia! Eu vou te dizer algo forte que me veio à mente ontem no final da tarde, enquanto eu estudava e ministrava ao meu coração esta palavra, enquanto o Senhor ministrava isso ao meu coração. Muita gente, se não todos aqui, muita gente preocupada com o desemprego. E eu disse, por favor, ninguém dê aleluia no que eu vou dizer agora, ninguém dê glória a Deus. Mas pode ficar tranquilo, que se Deus não tiver misericórdia, daqui a alguns dias terá muitas vagas de emprego. Muitas. Serão muitas vagas de emprego. Ah, por que, pastor? Melhorou a economia? Não, porque alguém morreu. Aí abriu uma vaga de emprego. Ao invés de estarmos chorando com os que choram, nós estamos preocupados com o nosso emprego, com o nosso salário, com a nossa roupa, com a nossa casa. Nós estamos preocupados com bens. Enquanto há outros chorando, triste, sofrendo de dor, desesperado, em pânico, em terror. Nós ainda queremos comemorar festas, celebrar festas. Queremos lazer, queremos passeio. Mas é tempo de lamentar. E o que é lamentar é falar da nossa dor, do que estamos sofrendo. Ou alguém não está sofrendo. Pois o fato é que a ameaça não passou. Desde o pequenino até o ancião, a ameaça não passou. E até chegar a vacina aos mais novos, com tanta variante e cepas aparecendo, a vacina vai ser um suco daqui a uns dias. Não vai fazer efeito nenhum, por conta de tantas variantes que estão aparecendo no Brasil. Então mais alguns meses, eles já vão estar desesperados tentando achar outra vacina, porque essa já não vai estar fazendo mais efeito. E nós preocupados com o desemprego, nós preocupados com o trabalho. Ah, irmão, fique tranquilo, daqui uns dias vai ter muito trabalho. A questão é, se eu e você vamos estar aqui para trabalhar. Porque se o mal não chegou à minha casa, pode chegar amanhã. Se o mal não chegou à minha família, pode chegar amanhã. Ah, pastor, você está me desesperando. Eu não estou te desesperando, eu estou te despertando. Que é tempo da igreja lamentar e prantear na presença do único que pode mudar alguma coisa. Aleluia. Pois, se tudo está acontecendo, é porque Ele permitiu. E somente Ele pode dizer basta. Somente Ele pode dizer basta. Aleluia. O texto do capítulo 2 de Joel, no capítulo 1 fala sobre os gafanhotos. Mas aqui no capítulo 2 vai descrever o gafanhoto, vai detalhar sobre o gafanhoto. E não eram somente os gafanhotos, haviam três, vou colocar como ameaças, três ameaças eminentes: os gafanhotos, a invasão da Assíria e o dia do Senhor. Eram essas três coisas que trouxe um pavor. Eles estavam diante dos gafanhotos, do exército inimigo que estava vindo contra eles, e o dia do Senhor. Detalhado aqui no capítulo 2, dizendo: o dia do Senhor está próximo. E diz o versículo 11: como será terrível, quem poderá suportá-lo? Quem poderá suportá-lo? Estes gafanhotos, que até recentemente, meses atrás, estávamos vendo aqui nos nossos vizinhos, já estava todo mundo com medo.
Ou não? Porque para eles não tem parede, não tem muro, não tem porta. Eles passam e onde passam, deixam aquela assolação, deixam aquela destruição, aquele pavor aonde eles passam, verdadeiramente como um exército. E diz o texto que eles nem sequer tocam um no outro, ainda que sejam milhões. No sentido de dizendo, não é que não toca, não empurra um ao outro, é o que diz o texto, não empurra um ao outro, ainda que sejam milhares e milhões. Versículo 8, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Aqui não está falando do exército, está falando justamente ainda dos gafanhotos, porque ainda que são milhares e milhões, não empurram um ao outro, porque eles trabalham unidos em um único propósito, que neste caso deles é a destruição. Se nós tomássemos este exemplo do gafanhoto, trabalhando unidos para um só propósito, aleluia. Mas aí o Senhor apresenta, isso é uma profecia, o que está aqui em Joel é uma profecia, não dá para detalhar por conta do tempo, é uma profecia, da parte de Deus para o seu povo, da parte do Senhor Deus para todo o seu povo, uma profecia de destruição, uma profecia de assolação, uma profecia de terror. Por isso, diz a palavra, tocai a trombeta, perturbem-se, fiquem atemorizados, todos os moradores, pois estava dizendo o Senhor através do profeta o seguinte: anuncie a eles, que vai ficar pior do que está. Estou me referindo aqui ao texto, tocai a trombeta em Sião, porque o Senhor estava anunciando, profetizando que viria a invasão dos gafanhotos, o exército assírio, e depois o dia do Senhor, e aquilo era para causar pavor, terror, era para eles ficarem atemorizados. Ele devia tocar a trombeta, e cada um dentro de si deveria temer, aterrorizar-se por si mesmo, dentro de si, reconhecendo o mal que estava vindo. Aleluia. E o Senhor vai dizer a eles: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Oh, irmãos, é Deus convidando o seu povo. Aí você vai dizer, mas peraí, eles já não eram convertidos a Deus? Eles já não eram Israel de Deus? Eles já não eram a descendência de Abraão? Eles já não eram o povo de Deus? Sim, no título, mas no coração estavam longe de Deus. Sim, eram nos cerimoniais, mas no coração estavam longe de Deus. Sim, eram povo de Deus, mas estavam enamorados das outras nações, dos deuses das outras nações, estavam em apostasia, estavam em idolatria, estavam em prostituição cultural, cultuando a outros deuses. Por isso Deus vai dizer: convertei-vos a mim de todo o coração, não 1/3 do coração, não 50% do coração, 100%, converter-se a Deus inteiramente. Porventura
Não é o que a igreja do século 21 precisa. Converter-se inteiramente a Deus e deixar as paixões mundanas e verdadeiramente se dedicar ao Senhor, consagrar a vida ao Senhor. Sabe qual a nossa prioridade? A nossa prioridade não é Deus. A nossa prioridade é o lazer. É o lazer, admita. O lazer vem antes de tudo. Ontem eu fiz umas perguntas à igreja. Que tempo para lazer teve Moisés? Que tempo para lazer teve José? Que tempo para lazer teve Gideão? Que tempo para lazer tiveram aqueles homens de Deus? Não, se a gente não tiver lazer, a gente fica deprimido. Se a gente não tiver lazer, a gente fica revoltado. A gente tem o nosso lazer, só que a gente não consegue se converter 100% a Deus por conta do nosso lazer. Eu acredito que a igreja não está sofrendo porque o que está acontecendo lá fora. Eu acredito que lá está sofrendo por conta do que acontece aqui dentro. Não é de lá que vem a bênção para cá. É daqui que a bênção vai para lá. A luz não está lá, a luz está aqui. Eles não são o sal, aqui somos o sal. Então, a ruína não vem de lá para cá. Nós não dependemos do que acontece lá para ser abençoado aqui. A bênção tem que estar aqui e derramar para lá. A bênção primeiro tem que começar aqui. O milagre tem que começar aqui. A glória tem que começar aqui. O livramento tem que começar aqui. A proteção tem que começar aqui, a fim de quem olhe e veja lá. Se eu estiver lá, eu estou protegido. Se eu estiver lá, eu estou guardado, porque lá tem um Deus que é o Deus vivo, que é o Deus de Israel, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque eles não estão. Assim deveriam nos ver. Mas se não nos veem, por quê? Porque algo está errado. O que está faltando é nós lamentar e chorar as nossas misérias e verdadeiramente se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que se cumpra o que está escrito em Êxodo: de todas as enfermidades que viste nos egípcios, não vereis no vosso meio, porque eu sou Jeová Rafa. Crente do século 21, isto parece utopia. Não é, porque Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Se nós rasgar nossos corações, como disse o Senhor, dizendo: rasgai o coração e não as vossas vestes, como vocês têm costume de fazer. Lembre-se, eu enfatizei que isto é uma profecia, não é uma promessa. Você precisa identificar na Bíblia o que é profecia e o que é promessa. Como profecia, Deus havia dito: vai ser destruído pelo gafanhoto, vai ser destruído pelo exército da Síria, vai ser destruído pelo dia do Senhor. Será um dia terrível, quem poderá suportá-lo? Versículo 11. Mas logo em seguida, Deus estava falando do seu dedo de juízo, seu dedo da ira. Mas logo em seguida Ele apresenta a mão de misericórdia, quando Ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração. Quando Ele diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, Deus está apresentando a mão dele de misericórdia. Deus está dizendo: ainda que eu estou usando o profeta para profetizar, há algo tão forte que pode impedir esta profecia de destruição. Deus está deixando bem claro
que há algo tão forte que pode impedir uma profecia de destruição. E o que é, pastor? A oração com arrependimento, arrependimento com a oração. Porque o Senhor vai dizer e deixar bem claro que se o povo rasgasse o coração, que se o povo verdadeiramente se arrependesse, que se o povo lamentasse e pranteasse, o Senhor estava pronto para estender a mão de misericórdia e não cumprir aquela profecia de destruição. Ao invés de destruir, se o povo rasgasse o coração, se o povo lamentasse, pranteasse e se voltasse para Deus verdadeiramente, o Senhor estava dizendo: ao invés de destruição, eu vou dar vida, eu vou dar bênção, eu vou dar livramento. É isso que o Senhor quer fazer conosco, é isso que o Senhor está revelando à igreja, através desta palavra que o Senhor assentou ao meu coração, para ministrar à igreja, que lá no seu alto e sublime trono, Ele está pronto para dizer: este mal basta. Mas se a igreja, a chave da mudança deste tempo é a igreja, se a igreja lamentar e prantear, se derramar diante do Senhor, vai atrair o olhar de misericórdia de Deus e vai mudar esta situação. Quem consegue sentir alegria num tempo como este? Quem consegue estar feliz num tempo como esse? Ainda que por bondade e misericórdia de Deus, Deus está nos abençoando, Deus está nos ajudando. Só que eu não posso ser egoísta. Enquanto eu estou dentro da minha casa alegre e contente, pode ser que na casa do lado está só choro e pranto. Enquanto de repente nós estamos aqui, os médicos estão escolhendo quem vai ficar na UTI e quem não vai. Como eu disse ontem de uma matéria, de uma reportagem da Rádio Bandeirantes, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, dando a entrevista e dizendo: olha, estamos com as UTIs 100% lotadas, não tem vaga. Ele falou: infelizmente agora no final do dia abriram 2 vagas para UTI. Ele falou: vou explicar porque estou dizendo que infelizmente abriram 2 vagas. Porque 2 pessoas morreram, aí abriram 2 vagas na UTI. Se você puder olhar para alguém, ainda que você grite para alguém porque está longe de você, dizer: irmão, é tempo de lamentar, é tempo de prantear. Se há um tempo para a gente praticar Crônicas 7 e 14, é agora. Se há um tempo para a gente não ficar citando de cor Crônicas 7 e 14, mas praticar, é agora. Que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é se humilhar. Sabe o que é se humilhar? É você chegar diante de Deus: Senhor, eu não tenho sido fiel. Senhor, como eu tenho sido negligente. Senhor, eu estou com um pé na igreja, mas também estou com um pé nas coisas do mundo. Senhor, eu canto louvores, mas não abro mão de uma piada. Senhor, lá eu levanto a mão e te adoro, mas não abro mão dos gestos obscenos, das piadas imorais. Sabe o que é se humilhar? É confessar diante de Deus quem você é, que a igreja não sabe, a igreja não conhece. Isso é se humilhar diante do Senhor. Isso sim é um coração quebrantado e contrito. Que a oração quebrantada e contrito é bonito nos cânticos, mas quando você chega diante de Deus e começa a confessar, não fica nada bonito. Desce umas lágrimas quentes no rosto, de tanta vergonha de estar diante de alguém que é santo, o Santíssimo, o Santo dos Santos, e você, o miserável pecador, necessitado do perdão dele, clamando pela misericórdia dele, a fim de que ele estenda a sua graça, perdoe os teus pecados e te levante, não como era quando ajoelhou, mas te levante diferente daquele que você se ajoelhou.
Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter. Irmãos, eu vejo tanta corrente de oração agora, tanta corrente de oração, mas a questão é, todos esses das correntes de oração dão bom testemunho de cristão? Todos estes que estão em correntes de oração têm comunhão com todos da igreja? Porque o fato não é só orar, o fato é a oração chegar até o céu, até o marido que não está bem com a esposa, a oração dele é impedida. Então não é só orar, eu preciso estar com o altar individual erigido e o altar coletivo. Antes de comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com o meu irmão. Antes de amar a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Jardim Helena Maria. Igreja é tempo de lamentar, de prantear, de chorar as nossas misérias. Aleluia. Porque se Deus não tiver misericórdia, ainda muitos de nós irão chorar. Se Deus não tiver misericórdia, ainda muitos de nós vamos sepultar outros familiares e parentes e irmãos. Se Deus não tiver misericórdia, muitos do que aqui estão não estarão no final do ano, nem no final do ano daqui a meses, porque basta uma semana para deixar de existir. Outros em 2, 3 dias deixaram de existir. Por isso é tempo de lamentar, é tempo de prantear, porque lamentar testifica comunhão com Deus, relacionamento com Deus, louvor a Deus. Quando estamos lamentando diante de Deus, estamos pedindo: age a nosso favor, Deus, pois não sabemos o que fazer. Age a nosso favor, pois não temos nada que podemos fazer. Quando estamos lamentando diante do Senhor, é isso que estamos dizendo: só o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. É tempo de rasgar o coração diante do Senhor. Aleluia, é tempo de